Olá, eu sou a tabeliã Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de assuntos da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a arte, outros saberes e linguagens se entrelaçam. Então, se você ainda não conhece o nosso programa, vai lá, se inscreve no YouTube, acompanhe no Spotify e no YouTube ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos episódios. E hoje o nosso episódio é sobre gestação por substituição. E para essa roda de conversa, nós convidamos Márcia Santana Fernandes. Márcia é advogada, atua em várias áreas do direito, é também professora do mestrado profissional em pesquisa clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pós-doutora em Direito e também em Medicina pela URGS. E professora universitária, aqui nós destacamos a tua atuação no Hospital de Clínicas ali. Mas, gente, o currículo dela é bem extenso, a gente fez um resumo aqui. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jennifer. Obrigada por estar conosco. E também com a gente aqui hoje, José Roberto Goldin, biólogo, doutor em medicina, pós-doutor em privacidade em pesquisa, também coordenador do Núcleo de Bioética Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor da medicina da PUC, entre outras coisas também. Então, da mesma forma, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Então, gente, a ideia é a gente conversar um pouquinho desse tema, gestação por substituição. Então, a gente ouve barriga de aluguel, barriga solidária, vamos tentar entender como é que essa matéria está posta no país e principalmente no mundo também, outras referências, e aí eles sabem tudo aqui e vão nos ensinando. Então, eu vou começar perguntando para o José Roberto. O que seria, em que consiste essa gestação substitutiva? De que forma ela pode ocorrer? Né? Quem são os atores envolvidos? E aqui, assim, a gente tem, às vezes, algumas referências históricas. A gente ouve falar Louis Brown, que teria sido um bebê gerado in vitro. Também, se tu pudesse contar um pouco da história, de como é que isso está do início até hoje. Bom, todas essas técnicas de reprodução assistida já vinham sendo discutidas, se a gente for olhar historicamente, no final dos anos 1700 já se discutia algumas coisas desse tipo. Né? Até se tu for olhar muito mais remotamente, tu já tinha algumas coisas de reprodução assistida, tipo na história do Abraão, por exemplo, né? Quando a esposa do Abraão não podia ter filhos e ela recomenda que ele tivesse um filho com a escrava, né? E que acabou dando toda a confusão depois dos filhos e das tribos e dos povos que se originaram a partir dali. Mas, falando em reprodução medicamente assistida, né, que eu acho que esse aqui é o cenário que nos interessa, ela começa com uma situação de verificar a impossibilidade de um casal fazer alguma forma de poder ter um desejo reprodutivo, né, que ele consiga resolver essa questão de uma maneira natural. Né? E aí, então, começa com a coisa da fertilização, quando era simplesmente colocar o esperma de uma maneira, talvez, mais disponível para chegar mais perto do colo do útero, né? Lá, isso já é uma coisa que se fazia há muito tempo atrás. Mas o grande balizador da mudança foi, sem dúvida nenhuma, a Louise Brown. Porque a Louise Brown foi a primeira vez que se fez um embrião fora do útero, fazendo uma fecundação artificial, né, juntando óvulo e espermatozoide fora num laboratório, que não era num tubo de ensaio, era numa placa de vidro, né? E recolocando depois esse embrião no útero de uma mulher, que era a mãe dela. Então, era o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe, juntaram, e esse embrião foi colocado no útero da mãe. Isso começou e foi aceito. Tinha algumas pessoas que achavam que era inadequado fazer essa formação do embrião fora do útero, mas era assim, né? Então, a gente começa com a fertilização, que era tudo só um favorecimento. Aí já se faz o embrião fora. Então, a gente começa a fazer aquele efeito que, em ética, se chama de slippery slope, que é
uma lomba escorregadia, que a gente começa a ir avançando, mas não é um avanço linear, no mesmo plano. A gente vai diminuindo, né, o poder de argumentação favorável para que aquilo ocorra. Vão surgindo questões éticas Exatamente. ali cada vez mais complexas. Aí depois surgiu a questão de quando um dos membros do casal não tem células reprodutivas. Ou o homem não produz espermatozoides, ou a mulher não tem óvulos. E aí então pensou-se em fazer um embrião usando doação de esperma, que era o mais comum e há mais tempo, e posteriormente entrou a doação de óvulos. Mas tudo ainda mantendo que o casal que tenha o projeto reprodutivo, a mulher fosse a gestante. Aí depois que se avançou nessa formação do embrião, se chegou num outro desafio que era assim, e se o casal, os dois têm condições reprodutivas, mas a mulher não tem possibilidade de gestar? E aí que surgiu a gestação de substituição ou substitutiva, e que no Brasil ficou consagrada assim no imaginário da população, porque teve uma novela que se chamava Barriga de Aluguel. Isso né? aí. E que acabou gerando toda uma deturpação, né, da questão toda aqui no Brasil, que depois talvez a Márcia possa fazer uma explicação melhor dessas duas formas, mas que foi então quando se usa um útero de uma pessoa estranha ao casal para fazer essa gestação e então fazer, né, com que esse projeto reprodutivo tenha viabilidade para o casal. Só que aí começaram problemas muito mais sérios, né? Quando se começou a usar espermatozoide por doador ou óvulo de doador, alguns grupos religiosos muito conservadores entenderam que isso já seria uma infidelidade conjugal. Porque eu estava tendo um filho com espermatozoide de uma outra pessoa, eu estava tendo um filho com um óvulo de uma outra pessoa. Agora, quando se foi para usar um útero que não é da esposa, aí a coisa complicou mais. Mas a grande complicação não foi essa. Eu acho que a grande complicação foi com a questão do nascimento em si. Sim. Né? Que aí começou toda aquela discussão de que mãe é quem pare. Sim, né? sim. No conceito de mãe. É biológico, e a questão, é social. Não, e a questão registral, inclusive. Pois é isso que nós vamos também destrinchar aqui. Que começa a ver assim, mas para quem tu dá o cartão de nascido vivo no hospital? Sim. No nome de quem que aquele bebê tem alta? Todas essas discussões vieram à tona, então, a serem resolvidas. Tudo isso foi feito muito no atropelo, com pouca... Ninguém pensou nesses problemas e aí então fez. Não, se fez e depois os problemas foram se avolumando em diferentes países, em diferentes frentes. Cada um achou soluções diferentes. Então, tá bem. Não, é bem bacana esse histórico, assim, pra gente entender toda essa evolução, pra gente chegar como nós estamos hoje. E aí eu pergunto pra Márcia, então, justamente, a gente fala barriga de aluguel, barriga solidária, são coisas diferentes, né? Porque a matéria, ela tá regulada. Cada país no mundo tem um formato para isso, né? Então, se pudesse nos explicar essas diferenças ou alguns principais paradigmas e depois entrar no nosso, quais são os parâmetros no Brasil para o pessoal entender. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar de um programa que se propõe a trazer esse foco interdisciplinar, né? Porque esses temas, eles todos envolvem, né, Jennifer, a gente sabe... muitas perspectivas, né? E o direito, obviamente, é uma delas, porque tem um propósito muito nobre, que é tentar, de alguma forma, minimizar as inseguranças, né, que uma sociedade tem. Então, é natural que os diversos países, nos seus diversos sistemas jurídicos, organizem, né, a casa de uma maneira diferente. Mas eu diria que 2 paradigmas, eles podem ser bem claros. O primeiro é um paradigma em que esse tipo de procedimento, ele é contratualizável, ou seja, eu posso contratuar alguém, eu posso pagar por isso, como se fosse um serviço, né? Por exemplo, o modelo norte-americano funciona um pouco assim. Então, a pessoa vai ser escolhida, obviamente, respeitando alguns padrões
técnicos, né, médicos de aconselhamento, mas o fundo jurídico vai estar estabelecido num contrato. E o modelo solidário, ou seja, o modelo brasileiro, né, que veda qualquer tipo de comercialização de partes do corpo humano, né, porque entende que o corpo integra a personalidade jurídica. E integrando a personalidade jurídica, ele está coberto pelo princípio da dignidade da pessoa humana, né, constitucionalmente protegido. Então, como é que funciona aqui, assim? Né? Eu vou convidar, né, tecnicamente eu posso ter uma pessoa, um membro da minha família até o 4º grau, né, em que por uma dificuldade da mulher poder gestar, ela pode, então, com aconselhamento técnico médico, isso é uma coisa muito importante, né? Quem regula no Brasil hoje essa situação é o Conselho Federal de Medicina. O Brasil não tem uma legislação lei específica, né, de reprodução assistida, o que dificulta bastante essas situações. E, atualmente, o Conselho Nacional de Justiça, que é ligado ao Poder Judiciário, ele, por meio de uma regulamentação, um provimento, ele de certa forma, ele orienta a parte registral. Exatamente. De que maneira os registradores vão lidar com algumas situações, essas que o Goldin mencionou. Bom, mas se alguém vai gestar, de quem é esse bebê? Hoje a legislação brasileira diz, não há dúvida, o bebê é efetivamente de quem doou os gametas, o óvulo e o espermatozoide, e não há discussão de que esse bebê, a sua paternidade vai ser reconhecida pela lei para essa situação. Mas também tem aquelas situações que eu não tenho ninguém da família. Como é que eu resolvo isso? Né? Eu não tenho nem do lado do companheiro, nem da companheira, ou muito menos nas situações, às vezes, de união homoafetiva. Né? Então, eu posso solicitar ao Poder Judiciário uma autorização. Uma terceira. Aí tem que passar pelo Poder Judiciário. E com uma certa... Uma autorização específica para ser alguém fora da família. E aí as clínicas de reprodução assistida, elas de alguma maneira, elas sempre vão orientando, mas elas são proibidas pelo Conselho Federal de Medicina de fazer qualquer tipo de intermediação nessas situações. Tá bem. E aí nisso tudo, a gente estava conversando ali desse histórico agora com o complemento da parte jurídica. Eu faço uma pergunta, assim, sobre a questão dos princípios bioéticos, né? Porque tudo isso, a resolução, ela está assentada antes das normas em alguma discussão, né, de bioética. Então, uma questão ali, pelo que eu entendi, está sendo colocada, tem que haver uma efetiva dificuldade ou um impedimento para que seja feita essa gestação. Deixa eu ver se eu me explico melhor. Não é assim, eu não acho que eu não estou afim de fazer uma gestação, então vou ver se alguém faz. Não, tem que ter um impedimento. Isso está baseado em princípios da bioética para ser uma excepcionalidade. Nesse sentido, assim, tem que haver um óbice. Ou a pessoa pode simplesmente dizer, não quero. Bom, eu acho que aí... Como é que é essa questão? Aí começa a ficar um grau de dificuldade um pouco maior. Mas tu vê assim, eu não conheço assunto que tenha sido objeto de tantas resoluções do Conselho Federal de Medicina quanto reprodução assistida. Reprodução assistida teve uma primeira que demorou alguns anos para ser renovada, para ser substituída, e depois veio num aluvião, assim, era de 2 em 2 anos, mais ou menos, porque o avanço das técnicas foi muito grande, teve uma situação toda de comercialização envolvendo, né, um marketing muito pesado, teve alguns casos judiciais grotescos, infelizmente, que estavam também presentes, que forçaram, eu acho, nessa situação. Na primeira resolução, ela era taxativa. Tinha que ser em situações de quê? De infertilidade do casal. E aí é um diagnóstico médico, ou seja, não tem outra demanda. E aí começou a ter um problema que era o seguinte, e quando tu tem um casal de 2 mulheres ou de 2 homens, aonde no próprio casal tu não tem a infertilidade, mas tu tem uma impossibilidade, né? Que é diferente. Sim. E aí essa impossibilidade começou a pressionar.
né? E começou a ver de que aqueles argumentos iniciais da infertilidade, que era sempre o argumento técnico, é o mais fácil. Sim, de né? responder. Tu tem um critério técnico e acabou. Mas é aí sim o ou não, ser baseado no humano é critério. mais complicadinho. Mas a vida real Exatamente. né, não é assim. Né? E aí começou a aparecer essas outras demandas. Eu participei de várias dessas demandas ao longo da atuação de consultoria de bioética no Hospital de Clínicas, aonde a resolução não amparava, mas a demanda era extremamente justa. Entendeu? E aí tu começa a questionar como fazer ou não fazer. Te dar um exemplo. Nas primeiras resoluções, maternidade de substituição era só entre familiares. Ponto. Tá? E aí tu chegava à conclusão assim, e uma mulher que é filha única? Sim. Tu entende? Sim, seria injusto ela não E ter ela, também e ela a tendo algum possibilidade. problema de gestar, ela não tinha mais ninguém. Ela era filha única, de mãe que era filha única também. Ela não tinha primas, ela não tem irmãos, não tinha ninguém. Então ela tinha um impedimento, né? E eu me lembro de um caso que era de uma senhora que estava nessa condição, e ela tinha uma pessoa que era uma amiga dela, ela era casada com um companheiro dela, e essa amiga disse que se disponibilizava. Mas já tinha Aí até a gente teve que judicializar, Tá. porque aí entra outro critério, que a Márcia falou antes. Como na ausência da lei, as resoluções do Conselho são boas práticas, são normas indicativos de uma adequação de exercício profissional, mas não passa disso. Então, se tu tem alguma coisa que chega aí para o judiciário e ele ultrapassa aquilo ali, vai prevalecer o valor maior do ponto de vista de tecido social, essa coisa toda. Então, esse é um desafio e o problema era assim, durante muito tempo eu sempre ficava muito frustrado da gente não ter uma lei, né? Hoje eu estou tranquilo, sabe por quê? Porque se sair uma lei atualmente vai ser horrível. Porque a discussão está tão... Talvez um retrocesso. Ela pode ser complicada. E os projetos de lei que estão tramitando na Câmara Federal e no Senado são muito restritivos. Ou seja, eles dariam um cenário de um grande retrocesso das práticas que a gente tem hoje. E que tem funcionado bem, tem acomodado as situações eu não reais. tenho dúvida que a gente tem que regulamentar, que a sociedade tem que ter um referencial de adequação para as práticas que se fazem. Sim. Agora, são momentos históricos que às vezes podem ser mais complicados, de fazer determinadas discussões. Talvez não fosse interessante no momento. Nesse momento, exatamente. Mas aí por exemplo, se eu tiver vale um laudo psicológico, psiquiátrico que essa pessoa... A questão médica, técnica, né? Não pode, é infértil. Esse aí não tem discussão, já fica fácil. Mas se a pessoa tem algum problema em gestar, testado psicologicamente, isso vale? Claro que vale. Aí tu vale, pensa assim, isso que eu queria entender. Mas tu pensa só uma coisa assim, sempre valeu. O problema é que o pessoal não sabia argumentar. Sabe por quê? Sim. Porque no momento que tu entende que saúde... Tá? É mais saúde envolve a parte física, que é onde normalmente o pessoal restringe a área médica a questão de saúde biológica. Mas tu tem a saúde mental e tu tem também aspectos sociais. Certo. Então, quando tu fala em questões de saúde, tu tem que abarcar a dimensão biopsicossocial e, mais recentemente, até espiritual. Sim. Né? Que tem toda uma outra dimensão também. Então, no conjunto mais complexo das questões de saúde, todas essas questões podem ser abarcadas. Entendi. Entende? Tá, então aquilo que a gente lê ali em possibilidade, a gente entende que tem uma abrangência conforme cada caso concreto. Depende qual é a abrangência da tua discussão daquele caso. E essas discussões não vão ao judiciário, mas tem que ir para o judiciário quando aí a questão de não ser familiar. É Exatamente. isso? Essa discussão do impedimento, ela é feita porque pela ela equipe extrapola médica. aquilo que está previsto na resolução. Isso, mas a questão da família, que não é familiar, aí precisa de autorização ainda. Eu médica. acho que essa questão ela se dá provavelmente para evitar uma possível comercialização. Sim. Né? Então, como é vedado
não por uma legislação específica de reprodução assistida, mas pelo Código Civil Brasileiro, pela Constituição Federal, né? Nós temos regra específica que contraria a comercialização de partes do corpo. Que como se fosse entre doação outros, de órgãos, vamos dizer. Exatamente. A É similar a isso. de doação de órgãos, a questão de doação de sangue, outras partes do corpo, como inclusive células-tronco, né? A legislação que envolve essa matéria que foi tão polêmica. Essa questão, justamente, ela envolve, talvez, uma tentativa de que não só o grupo que está acompanhando os pacientes, né, na clínica, assim como o Poder Judiciário, possam avaliar para que essa situação permaneça dentro desses marcos, desses parâmetros da não comercialização. Desse entendimento, exatamente. Aí se entende remete ao judiciário para fazer esse crivo, vamos dizer assim, para ter essa segurança. Né? Mas não que seja vedado, obviamente, se fazer isso, mas a adequação... Sim, o sistema propõe assim, que passe pelo judiciário para que se tenha uma não é uma vedação, maior. Sim. Mas tu tem que ter uma avaliação mais... minuciosa, criteriosa. Que te dá um exemplo. É exatamente a situação que acontece em doação de órgãos intervivos. Dentro da família, fica naquele âmbito até... Né, e tu resolve a situação do ponto de vista médico, da instituição hospitalar, e tu resolve. Agora, quando tu tem um terceiro envolvido que não é familiar, tu tem que ter essa questão do apoio do judiciário, até para dar o aval da sociedade para o procedimento que o médico vai fazer. Isso é protetor para o médico, para as instituições, para o próprio receptor, para que a pessoa que está doando, que fica tudo legitimado que é um ato de solidariedade. Sim, que a gente escuta muito boato, né? Fulano furou a fila de doação, né? Então... faz um sistema para que proteja dessas botarias, assim, que, como disseste, legitime, né, o procedimento. Isso é fundamental. Então, tá bem. E aí, eu assim, uma questão que eu fico pensando, quando tive a oportunidade de estudar essa matéria em outra oportunidade, mas já faz alguns anos, não revisitei, mas eu me lembro que estava uma discussão em Portugal, se não me equivoco, estavam tentando aprovar essa lei, discutindo, e tinha a ideia de que aquele consentimento que tem que ser dado, que também pudesse nos explicar melhor como é que é esse consentimento, quem é que orienta, se é a equipe médica, se são advogados, todas as partes envolvidas têm que assinar termos ali, né? E havia uma discussão que eu fiquei sempre na dúvida. Ali se dizia, a mulher que está gestando, ela teria o direito de mudar de ideia até o momento da criança nascer. Eu me lembro que havia essa discussão, acho que era em Portugal, que eles queriam dizer, mas se ela mudou de ideia, ela não entrega a criança, porque tem toda uma relação ali, que aí também pode explicar biologicamente que existe essa interação ali, né, daquela mulher que está gestando com aquele bebê, aquela ligação afetiva. E aí, eu me lembro que havia essa discussão, até não sei como é que ficou isso em Portugal, aqui não é assim, teoricamente, mas existe esse problema real, tanto do ponto de vista biológico e jurídico, dessa mulher não querer... aquilo que se imagina que o pai, a mãe, é aquele casal, né? Tem os gametas, enfim. Não, mas a mulher que gestou, ela pode mudar de ideia? Poder pode, mas não tem respaldo? Ou isso é um problema? Ou... eu acho que essa situação, que foi uma situação trazida pela novela, né? É que tem uma certa fantasia aqui. Isso lá se reflete. Eu acho que justamente a maneira como a resolução do Conselho Federal de Medicina orienta os profissionais da área de reprodução assistida, porque aí sim esses profissionais têm o dever de observar a resolução diferente de uma outra pessoa que não é um profissional, né? Assim como agora o provimento do Conselho Nacional de Justiça indica que não há essa possibilidade. Por que não há? Porque durante o aconselhamento, né, os processos de reprodução assistida, eles normalmente, é importante dizer, né, não é simplesmente um processo técnico em que a mulher ou o casal, seja o casal homoafetivo ou não, hétero ou não, né, vá se submeter sem um acompanhamento
psicológico, sem um acompanhamento técnico. Primeiro, vendo a situação daquele casal, a condição daquele casal. Então, existe uma possibilidade de muita interação durante esse processo. E é aqui que se dão os consentimentos, ou seja, as pessoas envolvidas nessa situação, seja a pessoa que vai gestar em solidariedade a esse casal, seja o próprio casal, eles têm que serem informados adequadamente durante esse processo. Tem que ver documentos assinados que demonstrem que não foi um mero papel que foi assinado, mas que há um entendimento daquelas pessoas do que elas realmente estão fazendo. Porque isso vai ser solicitado pelo cartório. Sim. Justamente, por quê? Porque o que acontece normalmente quando um bebê nasce, né? O hospital vai dar aquele documento... Nascido vivo. Exatamente, de nascido vivo, que é um documento em que o registrador, né, o oficial registrador, tu sabe bem, né, vai lá, vai pegar aquele documento, vai fazer o registro no assento né, dos livros de registro de nascimento. Quando eu tenho essa situação, eu sou obrigada a demonstrar que houve o termo de consentimento, que essa situação está devidamente regulada lá na clínica de reprodução assistida. Quando começa, quando começa, e nas situações em que não há essa parentalidade, a questão da autorização. A questão também. da autorização judicial. Então, o registrador também vai observar essas situações na hora de registrar o bebê. Isso, e essa situação da pessoa mudar de ideia, por isso que torna um pouco mais difícil essa possibilidade, porque ele não é um processo tão imediato, né? Então, aquelas pessoas que estão ali vivenciando aquele momento, que é um momento, a gente tem que dizer, né? A gente não pode lidar com essas situações como se elas fossem frias, né? Sim, sim. São momentos de muita expectativa, são momentos de muito desejo daqueles casais de terem a sua própria família, que é um direito constitucional, não é? De constituir a família. Então, esse desejo ele é traduzido, né, de muitas maneiras. E uma delas é justamente o apoio médico, da tecnologia. E né? isso passa também por avaliações psicológicas de todos os envolvidos, né? É toda uma avaliação importante multiprofissional também. Que tem. Sim. Entende? Que às vezes o pessoal faz uma fantasia de que um casal chega com uma terceira pessoa num consultório e diz, olha, nós queremos fazer, muito bem, quando é que a gente pode programar? Não, tu tem toda uma série de exames, de testes, de acompanhamentos que vão ter que ser feitos para então dizer, olha, dá para fazer. Entendi. Esse é o melhor cenário. Mas quantas vezes tem cenários que dizem, olha, infelizmente, nem assim não é possível. Sim. Entende? E que essa questão do tipo um direito ao arrependimento, né? Mas eu até me atualize, não sei se... Porque houve essa discussão, não sei se foi em Portugal. Sim, eu não sei como é que ficou isso. O que tu quiser nas legislações nacionais tu vai encontrar. Tem de tudo tu vai encontrar tudo de tudo diferente, né? É tu pensar, por exemplo, assim, lembra qual foi o maior, assim, um dos grandes terrores do início da pandemia? Foi os casais que pagavam para fazer reprodução assistida nos países asiáticos. Sim. E tinha a coisa de fechamento das fronteiras. E os nossos bebês, onde é que vão ficar? Não podia buscar. Lembra? E que aí tinha aquela migração de casais norte-americanos para Tailândia, para outros países asiáticos, né? Que tinham empresas que agenciavam mulheres para fazer... Pois isso eu também vi um documentário nesse sentido, que é quase que uma produção em série, assim, as meninas ficam lá, gestam, termina uma gestação, dá um intervalo, e Jennifer, são fazendas humanas, né? É uma coisa muito... Se tu me permite, eu acho não que... Não sei se o termo é um pouco degradante. Esse ponto, ele é um ponto muito interessante, porque normalmente as pessoas tendem a pensar de uma forma mais simplista, no sentido, qual é o problema de pagar? Qual é o problema de contribuir com uma remuneração àquela pessoa que, afinal de contas, está fazendo isso? É evitar isso. Essa evitar né, que esse momento, que é um momento que deveria ser um momento de total solidariedade, porque tem vários riscos, se transforme num negócio e em um negócio economicamente viável só para alguns.
e que a vulnerabilidade social acabe servindo como uma forma de melhoramento, como a gente observa, né, nos Estados Unidos, que muita gente vive hoje como participante de pesquisa, por exemplo. Sim. Porque essas pessoas recebem uma remuneração para isso e elas estão ali à disposição, não é? De muitas situações, com cenários até com bastante risco, Sim, em que essa situação... Então, a posição brasileira, me parece, ela, nesse aspecto, ela é muito correta. Mais acertada. Né? A Constituição de 1988, quando ela determina que há uma vedação na comercialização de partes do corpo, a gente observa o reflexo disso nas diversas legislações, como nós comentamos aqui na questão da doação de órgãos, né? E que a gente observa como isso também, nos lugares onde isso é um negócio, passa a ser uma situação de degradação social. Sim. E de aumento da vulnerabilidade de determinados grupos. Né? Porque acho que é uma situação de muito difícil controle, né? Se abrir para a comercialização, não se sabe aonde que pode chegar, né? Exato. Mas então, te contar um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que para mim é o paradigma, porque a gente quando tem essa discussão. Tinha uma jovem de 20 anos, que era uma mexicana que estava ilegal nos Estados Unidos, que um advogado fez o contato com ela para ela fazer uma gestação de substituição para um casal norte-americano. Com espermatozoide dele, óvulo dela, essa senhora tinha tido um problema uterino, ela só não podia gestar, mas ela ovulava. Aí fizeram esse embrião, colocaram nessa menina, que era uma jovem, esse casal já era um casal um pouco mais velho, e ela tinha no contrato dela uma série de cláusulas de não poder beber, não poder fumar, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, no sentido tudo de quê? De beneficiar a gestação. E tinha uma cláusula de pagamento de 50% do valor e depois 50% contra a entrega. Tá? Só que quando esse bebê nasceu, o bebê nasceu com síndrome de Down. E ela não quis receber. E a família não quis. A família disse que eles contrataram um bebê perfeito. E ela estava dando um bebê imperfeito para eles. Mas vê só assim, a questão era, se o espermatozoide era dele, se o óvulo era dela, nada que ver com a gestação. Ela só gestou. Não tem nada a ver com esse problema. Sim, mas E aí o que aconteceu? Uma inversão essa moça total, assim, fez né, uma dos gestação, valores ali. Ela era uma imigrante legal e ela recebeu só 50%, porque ela não fez a entrega, e ainda ficou com um filho com síndrome de Down. Responsável para cuidar. Tu entende? Então, isso é abusivo, né? Sim. E sempre essas coisas... De novo, essa é a lógica do slippery slope. Sim. Tu vai descendo e cada vez a coisa vai escarafunchando para pior. Mas eu acho que né? o mais abusivo é uma discussão de fundo da sociedade, de que, obviamente, que as questões econômicas, ou eu ser um empresário bem-sucedido, ou eu querer buscar melhorar de vida, é um direito também constitucionalmente perseguido, vamos dizer assim. Mas nós temos algo, os seres humanos têm algo que são comuns a todos nós, que é essa dignidade que não tem valor. Sim. Efetivamente. Que a gente não pode ser transformado em meio, né? Nós somos fins, ou né? Instrumentalizar, né? Ou instrumentalizar de uma forma mais dissimulada ou não o valor de cada um de nós. Então, quando a gente observa algumas ações nesse sentido, a gente observa que a gente está dando um passo a tornar conquistas civilizatórias de uma forma muito perigosa, né? Porque eu acho que para o pessoal jovem, a gente sabe, né, que a Constituição de 88, por exemplo, foi uma Constituição de muita luta, foi uma Constituição onde esse princípio que hoje rege a nossa Constituição Federal, lá o artigo 1º, né, da dignidade da pessoa humana, eu me formei em 1989, puxa vida. Eu acompanhei todo o processo constitucional e eu me lembro da nossa felicidade quando houve a promulgação de 88. Porque nessa Constituição não só essa vedação ficou estabelecida, como o direito das mulheres
a reprodução, a escolha de quererem ter família ou não quererem ter família, né? E uma série de outras conquistas que são fundamentais, né, para o desenvolvimento de uma sociedade. Sim. Então, eu acho que nesse aspecto a posição brasileira, no meu ver, é corretíssima. Tá adequado. E acho que uma questão que o Goldin trouxe, que é essa questão da normatização ou da não normatização, obviamente que nós temos parâmetros normativos, né? Hoje o Conselho Nacional de Justiça está dando, o Conselho Federal de Medicina obriga os profissionais da reprodução assistida, que é uma área bastante... isso também é importante dizer, é uma área que os pares controlam muito a atividade dos seus próprios pares, né? Existe uma série, do ponto de vista internacional, inclusive, né? Eu tenho regras, princípios, né? Que eu não posso simplesmente fazer do jeito fazer o que eu quiser, né? Então, isso é importante ser dito. Então, muitas vezes essa fantasia de que eu posso ir lá, eu posso fazer um tratamento de reprodução assistida que sempre vai dar certo. A gente sabe que os percentuais são percentuais que não são muito maiores do que um percentual de uma gestação sem o apoio da reprodução assistida, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante só da gente salientar, bem nesse tópico da regulamentação, é pensar assim, quando em 97 foi feita a lei de transplantes, a lei balizou os aspectos macro-sociais da coisa, mas não entrou na definição técnica de alguns itens mais delicados, porque até pela própria questão da mudança. Exemplo, a lei estabeleceu que o critério de morte encefálica no Brasil é válido para caracterizar morte. Mas ela remeteu a quem? Que o Conselho Federal de Medicina fizesse uma resolução estabelecendo como se caracteriza a morte encefálica. E essa resolução já teve que ser alterada sem necessidade de alteração da lei. Sim, sim. Então, no meu que é muito mais complexo trazer no meu essa modo de discussão. ver, o que é o grande erro dos projetos de lei que estão tramitando, que eles entram na tecnicalidade... Sim, pretendem esgotar a questão e dizer assim, quantos embriões, quantos óvulos, que não sei o que... Não, eles deviam balizar coisas que dizem respeito a isso, assim, como é que nós preservamos a dignidade? Né? Como é que a gente garante que o desejo de um casal não gera uma vulnerabilidade para um terceiro, que quais são os parâmetros? Exatamente. E a lei deveria estabelecer esse conjunto que permite que a sociedade se mantenha e se movimente ali. Exatamente. Mas seriam parâmetros e princípios mesmo. As coisas que a gente tem que observar, né? Remete para quem quer botar que quem vai fazer isso é a Sociedade Brasileira de Reprodução, ótimo. Até porque, como disse, a evolução tecnológica é muito grande, muito rápida, né? Cada vez que vai ter que mexer na lei, fica complicado, né? Então teria que ter um espaço técnico realmente. Tu tem que dar os grandes balizadores e as coisas técnicas, né? Tu joga para quem tenha essa agilidade e conhecimento para fazer. Então, eu estava pensando, até eu li alguma coisa que, na verdade, quando a gente está falando de gestação, quando a gente fala na barriga solidária, é como se fosse, eu ouvi esse termo assim, uma adoção pré-natal. É o mesmo raciocínio, como a gente pode fazer uma adoção, ela pode gestar e depois entender de entregar para adoção, alguma coisa assim. Essa mulher, ela mais já... ou menos. Pois o que vocês acham disso? Porque eu li alguma coisa assim, eu pensei, faz sentido, porque não é comercial, para dizer que não é comercial. Eu não faria essa analogia. Mas são coisas diferentes. Eu não faria essa analogia, né? Por quê? Porque eu acho que a adoção, ela é justamente o desejo de um casal a ter um filho que não é biologicamente relacionado à sua família. Sim, e na nossa hipótese aqui, tem essa vontade de ter aqui não só isso, eu acho que a noção de solidariedade, né, em que eu posso ter um sentimento de entendimento do que aquela outra pessoa está sentindo e eu me disponho a correr alguns riscos, inclusive,
para poder auxiliar aquela pessoa é muito distinto de um sentimento de paternagem, de eu querer ser pai ou querer ser mãe, que é o que move a questão da adoção. Né? Então não misturar os canais. Eu ouvi esse termo, fiquei pensando sobre isso. As palavras têm muita força, né, Sim, Jennifer? sim. Então, quando a gente mistura as palavras sem outro se preocupar, a gente E pode acabar criando uma confusão. E essas analogias, às vezes, servem para dizer assim, então tá, vamos terminar com essa discussão, porque isso é que nem adoção para Natal. Sim. Que legal. Tá. E respondeu. Entendi. Só que na prática, uma simplificação que não é real. as questões que tu pensa complexas. Assim, quando uma mulher dá um filho para adoção, né, é sempre uma coisa baseada em desespero, em sofrimento, e tu tem um casal que tem um desejo, uma generosidade de acolher aquela criança, que é diferente, tu entende? Invertido. É outra lógica, outra né? lógica. Então, às vezes, tu pega duas situações que aparentemente são análogas, mas quando tu vai entrar, são totalmente diferentes. Sim, são universos diferentes. Tem que fazer a gente tem que entrar num podcast só sobre adoção. É isso aí. E que é uma maravilha. Que é uma outra coisa muito interessante de discutir e falar. E Mas só como que eu eu vi acho que é esse uma termo, eu generosidade fiquei dos- pensando, será que funciona esse termo? Eu acho que é bom uma vocês generosidade esclarecem. dos Não, dois só um lados, pouquinho, sabe? né? Pois é. Mesmo da muito mulher que risco acaba essa dando um tema. filho para adoção, que todo Sim. mundo às vezes recrimina e diz Sim. que horror, como é que A uma mãe gente- pode fazer? Tu diz Exatamente. assim, ela está dando a chance de uma vida melhor que talvez ela não pudesse dar. A mulher é sempre julgada, né? Se fica com filho, se não fica com filho, a gente recebe os julgamentos de todos os lados, né? Mas isso é interessante mesmo, porque o termo eu ouvi, eu joguei para vocês e até me pareceu no primeiro momento assim, pode ser, né? Que a gente não tem o aprofundamento do tema, então por isso que é importante esses Na intuição esclarecimentos moral de a gente vocês. acha bom, né? Agora, Mas quando só tu começa a pouquinho. refletir, tu vê Para que não aí, é. vamos, né? mas É vamos legal? aprofundar. Mas então tá, gente, eu tinha mais coisas para perguntar, mas a gente está chegando aqui no final. Eu queria até perguntar para vocês, não sei se a gente pode falar muito brevemente, que foge um pouco, mas que também existe, as inseminações caseiras, o que faz com isso? Tem alguma maneira de regular isso, ou não se regula, ou se proíbe, mas existe? Existe. Esse assunto Existe. também... Eu acho que o problema, sendo gira bem por breve, aí. eu vou passar para o Goldin. Eu acho que o problema aqui nessa questão, ela é uma questão de segurança mesmo. Aqui de segurança à saúde, né? Porque quando a gente tem as chamadas inseminações caseiras, né? A gente vai ter seringas, umas seringas que não estão esterilizadas, um material biológico que eu não tenho os meios adequados para poder fazer isso. Eu tenho, né, uma série de riscos disso efetivamente vir a ser um problema. E aqui trazendo uma questão social, né? Por que isso acontece no nosso país? Porque no SUS é bastante dificultada a reprodução assistida. Por quê? Porque a reprodução assistida, ela é cara. Sim. Ou seja, eu tenho toda uma preparação, né, para os gametas, né? Eu tenho uma série de medicações, de pulsões, de exames. Então, esse processo, se ele fosse mais acessível a uma população que não teria condições de arcar com esse custo, provavelmente essas situações elas seriam minimizadas. Né? Então, talvez trabalhar em sistema público de saúde para poder dar mais acesso seria mas aí solução. também a resolução não dá amparo, né? Não. Porque normalmente quando tu vai falar nesse tipo de situação, tu tá tendo a figura do doador de esperma, por exemplo, é uma figura conhecida. E aí tu escapa dos parâmetros. Que a ideia é que haja esse sigilo, né? Entendeu? Então, é uma alternativa caseira de resolver situações. Eu trouxe só para dizer, porque a gente sabe que as pessoas fazem essas opções, né? Hoje não está amparado, não tem muito aprofundamento sobre isso, até do ponto de vista de fazer esse registro, depois vai ter que entrar com uma ação. Exatamente. É isso? Hoje está assim. É uma situação... A gente sabe que, infelizmente, a simulação de várias coisas acontecem. Mas normalmente não envolve essa situação de gestação de substituição. É porque a pessoa nem fica sabendo. Entende? É o contrário, que tu pensa assim, um casal de duas mulheres que resolvem fazer uma inseminação caseira usando sêmen de um amigo,
não vai... Ela vai chegar grávida no hospital. Ela mesma vai gestar. Entende? Ela vai Sim, gestar. Sim. Então, acaba não envolvendo exatamente a Exatamente. substituição. Então tá, mas e também vamos fazer outro capítulo. Vou ter que fazer um sobre adoção, outro sobre essas. E eu tenho uma sugestão de tema que eu acho que é um tema muito bacana, que é essa questão realmente do transplante de órgãos. Acho que a questão de transplante... Nós fizemos um. Olha, mas podemos fazer outros. Então o pessoal pode ir lá consultar. A gente tem um episódio sobre doação de órgãos. Nós não combinamos, mas agora eu vou buscar. Mas eu vou lembrar o pessoal, ó, busca lá, tem um episódio. Não que a gente não fale de novo desse assunto, porque eu me lembro que nós conversamos e era no mês da doação, e aí eu disse, não, mas a gente tem que fazer fora do mês da doação para falar novamente, que também é uma temática muito boa. Muito a gente pode voltar a conversar. Conto com vocês. Gente, eu vou ter que encerrar por causa do nosso horário, mas agradeço muito, fiquei muito contente, aprendi muito com vocês, tenho certeza que o pessoal adorou. E aqui a gente deixa essas ideias para os próximos. Muito obrigada, não sei se tem algumas considerações finais e encerramos. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Obrigado. Muito obrigada, gente. Então, este foi o nosso episódio de hoje, para entender, então, sobre gestação por substituição. Então, aqui no nosso sistema, a gente entendeu o que é a barriga solidária. E se você tem dúvidas, comentários, vai conversando com a gente, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não perca nenhum episódio do Notas Sobre Nós. Até a próxima!